Olá pessoal, eu venho aqui nesse quarto vídeo abordar mais um pouquinho sobre um dos temas do meu livro de minha autoria, né, Instituição Família e Tutela. Padrão de comportamento e a repetição desses padrões. Como é difícil a gente quebrar isso, né? Mas não é impossível. Falando um pouquinho dos exemplos que eu tive, das vivências na instituição de acolhimento, traz muito forte esse impacto. Esses comportamentos que nos acompanham desde nossas origens, né? Desde muito tempo. E até situações que muitas vezes a gente nem sabe que aconteceu lá atrás na nossa família, vem mesmo no não dito, né? Naquilo que a gente não fala, mas com gestos, com olhares, através de toda essa percepção que a gente tem muito forte sobre os sentimentos, o que cada um sente e como nós respondemos a isso. Então, é muito abstrato, né? Nem sempre a gente percebe porque não é dito não são ditos alguns comportamentos, mas nós vivenciamos isso com as nossas famílias e as nossas famílias trouxeram isso das famílias que elas tiveram anteriormente e sucessivamente vai acontecendo isso. Num dos exemplos do livro, eu trago como é forte o impacto quando uma família entra na instituição de acolhimento, né? As crianças entram e elas começam a se adaptar com esse novo ambiente. Um ambiente que tem rotina, um ambiente que tem amorosidade, que tenta levar para elas uma saúde mental, saúde do dia a dia, uma vivência mais tranquila, propiciando com que elas enxerguem e possam entrar em contato com situações diferentes das situações que elas tinham antes de serem acolhidas. Algumas vezes acontece dessas crianças retornarem à família de origem porque se percebeu que elas poderiam retornar a essa família por elas estarem mais organizadas. E os profissionais que acompanham essa família têm a oportunidade de ver esse pós, de como que está sendo a reinserção dessa criança nessa mesma família de origem. Mesmo essa família estando organizada, ela ainda traz aspectos muito fortes daquilo que ela já tinha como ambiente, porque ela pode se organizar melhor em alguns aspectos, né, nos quesitos que se relacionavam ao porquê que aquela criança estava sendo acolhida, mas a dinâmica geral da família muitas vezes não muda. E, embora essa criança, ou esse pré-adolescente, ou esse adolescente, tivesse mudado o comportamento dela na instituição de acolhimento com aquele novo ambiente, quando ela retorna para essa família de origem, muitas vezes ela parece que perde tudo aquilo que ela vivenciou naquele momento, tudo aquilo que ela aprendeu e toda aquela modificação que a equipe técnica estava percebendo naquele tempo. É muito importante a gente pensar, né? Por quê? Por que esse padrão continua tão forte quando nós voltamos para o ambiente? E aí eu trago uma reflexão importante. O quanto o ambiente que a gente vive nos influencia, mesmo nós tendo a oportunidade de fazer análise, de refletir sobre isso. É muito forte mesmo. Então, uma das perguntas dos leitores do livro é: Fernanda, como que a gente quebra esse padrão se está acontecendo tudo isso, né? Como que essa criança vai para uma instituição de acolhimento, vivencia tudo isso, está organizada e depois retorna para aquela origem de novo
e não consegue modificar os comportamentos necessários. E aí eu digo, as pessoas que procuram análise, às vezes fazem análise por anos ou até por um tempo, falam, nossa, eu tive que ter um despertar para poder modificar aquilo que eu estava buscando. Imagine uma criança, né? Imaginem uma criança, um adolescente que vivenciaram tudo isso durante tanto tempo. Elas modificam isso nesse ambiente, mas elas retornam para aquele ambiente. Quando elas retornam para aquele ambiente, de certa forma, ou elas compactuam com aquele jeito que a família está vivenciando, a dinâmica daquela família, ou ela vai gerar conflito. Então, é mais fácil me adaptar a esse ambiente, me adaptar a essa cultura, do que eu gerar conflito e eu não desejar mais viver daquela forma, porque eu vou precisar viver com a minha própria solidão. Isso acontece muito quando as pessoas estão num processo de análise também e elas começam a mudar todo o ambiente que elas estão vivendo ou até mudar as pessoas com que elas estão vivendo, porque elas começam a ter insights e mudanças significativas internas. Agora, a criança e o adolescente que retorna para aquela família, nem sempre elas vão estar instrumentalizadas o suficiente para conseguir fazer esses cortes ou fazer essas mudanças. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo, que eu vou falar um pouco sobre o processo de adoção, para fechar aí esse ciclo. Se vocês tiverem perguntas, algo importante aí que vocês acham interessante a colocar, por favor, se inscrevam no canal e coloquem aí as suas reflexões, o que surgiu, as perguntas, tá bom? Até lá, um abraço!